Olá, Sr. William, em que posso ajudá-lo? Bom, estou aqui com meu parceiro. Diz olá. Oi, O que a gente vai falar hoje, Henry? sobre FNAF AR, um jogo Bom, mobile de FNAF, quer dizer, de é, Pokémon GO. ele provavelmente é o primeiro jogo de FNAF que não é pago, ele é totalmente grátis, então é meio difícil e é o único também, um dos únicos, que parece que não tem conexão com a história. A gente vai esclarecer isso hoje e, bom, começa a falar. Bom, a jogabilidade do FNAF AR é até simples, porque é simples. Bom, o que começa é tu precisa meio que capturar um animatrônico e assim, tipo, ele vai estar no teu quarto e ele vai entrar em qualquer lugar, tipo, no teu PC, no teu. Quer dizer, em algum lugar. E daí, tipo. Quando ele tiver, tu vai ter que procurar ele. Quando tu encontrar ele, que ele vai fazer uns sons, tu vai ter que apontar a lanterna até ele aparecer. Quando ele aparecer, tu vai ter que dar um choque nele. Só que o problema é, tem vezes que ele aparece como um tipo de alucinação, e essas vezes tu não pode usar o choque, porque senão tu perde. Então, isso, é bem simples. É basicamente um Pokémon Go pra FNAF, de FNAF no caso. E, ok, onde a gente quer chegar com isso? Esse jogo não é canônico, ele não faz parte da história oficial. Ele foi feito pela Illumix com a ajuda do Scott, né, que é o criador, Scott Calton. Porém, ele não parece, até o momento, ter alguma conexão real com a história de FNAF. E como foi o caso do FNAF World. Ele foi um jogo de RPG e que foi feito basicamente só pra ganhar dinheiro em cima de FNAF. Na verdade, eu não sei se o jogo foi grátis ou não, então não sei se foi pra ganhar dinheiro, mas basicamente foi só um spin-off. Porém, nós aprendemos duas coisas sobre Scott Calton. Ele nunca faz nada em vão quando se trata de FNAF. E o segundo, ele é uma pessoa extremamente troll. Ou seja, essa coisa pode não ter, esse jogo pode não ter nenhuma conexão real com a história, por enquanto. Mas, lembramos que até FNAF World teve uma coisa que foi bem útil para a história. Mesmo o jogo inteiro, em geral, sendo totalmente inútil, teve um minigame secreto que aconteceu depois, foi descoberto um tempo depois que FNAF World foi lançado. E esse foi um minigame bem útil para a história, diferente de todo o resto do jogo FNAF World, que foi um jogo totalmente aleatório, que simplesmente é banal, não serve para nada, tá ligado? Mas esse minigame em si serviu para alguma coisa. Então, o que a gente pode esperar do Scott? A gente pode esperar que ele, agora, nesse momento, no jogo normal, a gente não descubra alguma coisa, tá ligado? Sobre o jogo. Alguma coisa que vai fazer realmente diferença pra história. Mas, mais tarde, mais depois, um tempo depois, quando o jogo já tiver meio que hypado, as pessoas já tiverem esquecido mais desse jogo, ele libera alguma coisa. Porque o Scott é assim, ele é muito troll. Então, ele com certeza, quase certeza, na verdade, ele vai fazer isso, alguma coisa da história, porque nada de FNAF até hoje foi em vão. Nem os livros, que a gente pretende fazer um vídeo sobre eles, que o Scott disse que eram totalmente fora de história, que não fazia parte da história de FNAF, era outro universo, e mesmo assim teve algumas coisas que fazia parte, que eram umas dicas, né, para o universo dos games de FNAF. Então, bom, é isso. E Bom, outra coisa. Pode falar. Pode falar. Não, eu só tô falando que. Bom, além disso, os livros, mesmo eles não sendo. Tipo, eles não fazendo muita história, ele não. Né, oficialmente a história de FNAF, ele ainda diz algumas coisas muito importantes que, tipo, explicam bastante coisa. E mesmo que, tipo, não seja algo oficial, ainda mostra, tipo, coisas que a gente não sabia sobre FNAF e que o livro aponta essas coisas. Sem falar que FNAF World ainda apresentou um personagem, mesmo que seja um personagem meio aleatório, que seria o Old Man lá, Consequências, que é um personagem até da UCN, que eu não entendo por que botaram aquela merda na UCN, aquele bicho lá que tem que apertar C pra pescar o peixe, mas não botaram outros animatrônicos no UCN, né? Mas, como diz, o Scott sempre bota qualquer coisa que ele quer, né? Então, tipo, mesmo que as coisas não sejam canônicas, elas ainda ajudam bastante no desenrolar da história, né? E espero que isso aconteça com o FNAF R também. Vai que o Scott bota algum minigame aleatório pra gente entender alguma coisa. Pode ser.
Ou alguma coisa tipo FNAF Help Wanted mesmo lançou, muita gente pensou não ia ter história, não ia ter nossa, deu uma porrada no meu microfone, caralho. Muita gente pensou que não ia ter história, que ia ser só um jogo aleatório. Na verdade tinha uma puta de uma história, tá ligado? Era o início de uma coisa que eu quero falar aqui, que bom, vocês conhecem o UCM, certo? O Universo Cinematográfico da Marvel, vocês conhecem. E eu posso dizer que FNAF tem como eu posso dizer, uma semelhança. Por quê? O UCM, ele teve fases. Teve a fase 1, fase 2, fase 3 e agora vai ter a fase 4. E o FNAF tá sendo assim. O que eu quero dizer? A gente acabou de entrar pra fase 2 desse FNAF Verse, tá ligado? Tipo, a fase 1 foi de FNAF 1 até FNAF 7. FNAF 6, FNAF 7, que foi a Ultimate Custom Night e tal. Porque todos seguiam a mesma mecânica. Point and click, tu clicava e acontecia as coisas. Uma mecânica point and click. E agora, era uma coisa meio mágica com ciência, tá ligado? E agora na fase 2, que começou com Help Wanted, agora as coisas estão mais tecnológicas. Tipo, é um jogo dentro de um jogo, dentro de um VR. São outras mecânicas. Agora o Scott não tá sozinho fazendo, ele tem uma outra empresa. Então a gente tá em uma outra fase. Vamos chamar esse universo de FNAF, que tem essas fases, de Fazbearverse. Vai, um nome meio clichê, mas vamos chamar assim. Que o FNAF AR seria o segundo jogo dessa segunda fase. E eu duvido muito, realmente, muito que o Scott, logo no segundo jogo, porque tipo, FNAF World, ele esperou 4 jogos pra lançar um jogo que não fizesse parte da história. E agora ele vai, tipo, fazer um jogo dessa fase 2, né? O primeiro jogo dessa fase 2. Daí o segundo seria uma coisa foda-se, tá ligado? É uma coisa que não importa pra história. Eu realmente duvido muito, o Scott sendo como ele é, que ele faria uma coisa assim. Até porque o jogo é grátis. Ou seja, ele não faria uma coisa só pra ganhar dinheiro em cima daquilo. Porque ele não vai ganhar dinheiro, essa porra é grátis, tá ligado? Então, bom. Tem mais alguma coisa a acrescentar, Henry? Não, cara, tipo, eu acho que isso apresenta bastante. Uma curiosidade também que tu tava falando, tipo, que tá evoluindo agora FNAF. O engraçado é que se tu for ver FNAF 4, que se tu for ver FNAF 1, FNAF 2, FNAF 3, FNAF 4, são histórias, como eu posso dizer, principais, né? Porque FNAF Sister Location e FNAF 6 são histórias, tipo, com um fim, né? Porque FNAF 6 deu, entre muitas aspas, um fim pra FNAF. E, tipo, até FNAF 4 são, tipo, a história principal, assim. E em FNAF 4, uma coisa interessante é que, se tu for ver, FNAF 4 regrediu, né? Porque FNAF 1, FNAF 2 e FNAF 3, tipo, tinha câmera, tinha que prestar atenção, tinha áudio, tinha máscara. E no 4, literalmente, só precisa ir no quarto e escutar, tá ligado? Então, tipo, eu acho que... Parece que o Scott ficou com preguiça de fazer, tá ligado? Porque tem muito menos mecânica no 4, tá ligado? Sim, mas tipo, se tu for ver também, entendo o lado do Scott. Tipo, caralho, tu vai ter uma câmera na tua casa, tá ligado? No teu quarto. Então. Mas mesmo assim acabou regredindo, mas é um negócio interessante pensar nisso, porque agora que chegou a fase 2 vai ser bem mais evoluído. Espero que o Scott faça algo bem interessante pra gente. Acho que é isso. E outra coisa que o Scott, ele fez uma cronologia extremamente bugada. Porque assim, Sister Location é o primeiro jogo da saga, tá ligado? Tipo, historicamente, ele é o primeiro jogo da saga. Na verdade, FNAF 4 é o... Cara, é muito bugado. Porque assim, ó, o Scott, ele cagou toda a história. Porque os minigames de FNAF 4 se passa antes de tudo. FNAF 4 é o começo. Depois vai pra FNAF SL, Sister Location. Depois FNAF 6 e Ultimate Custom Night. Daí, depois vai pra FNAF 2, se eu não me engano. Depois FNAF 1. Depois FNAF 3. E daí vai pra... Vai pro... Não. O seguinte, cara... ó... O que eu falei é que FNAF 4 é o primeiro, depois é Sister Location, depois é o 6 e o 7, depois é o 2, depois é o 2, depois é o 1, depois é o 3 e depois a fase 2. Não faz sentido, Bi. Não faz sentido, porque não, o 6, o 6... então, cara, o Springtrap ele tá vivo no 3. Isso não faz sentido. O 6 tem o negócio... o 6 é o último, até agora. O Help Wanted, na verdade, é o último. O AR é o último, tá ligado? Só que o AR, como não tem história até agora, o Help Wanted é o último. Mas... Olha, a gente pode dizer que, oficialmente, o 6 é o último. Oficialmente, tipo, com certeza o Scott vai fazer mais alguma coisa, tá ligado? Pra atormentar as nossas vidas. Então...
Pra deixar a gente perdido, tá ligado? Porque o Scott, assim, quando a gente tá chegando a algum lugar, ele volta, tá ligado? Ele faz uma outra coisa, ele lança um teaser, ele fode tudo. Tipo, Esse é o Scott. O Scott, tipo, ele é meio. Ele criou tanto jogo, tanta teoria, que, mano, o cara nem sabe o que ele tava mais fazendo. Tipo, no FNAF 4 ele pensou em fazer sonho, depois ele falou não sei o quê, depois ele lançou livro explicando, e depois um monte de coisa. Então, tipo, nem o Scott sabe muito bem onde é que a história vai levar, tá ligado? Ele só tá fazendo jogos, pensando no que ele pode fazer, e é isso, tá ligado? Porque ele tá totalmente. É que nem o One Piece e Pokémon, tá ligado? Nunca vai ter um fim essa porra. Mas. Depende, a gente né? pode. Mas pode ter, ó, falou de One Piece. Ó, a gente pode ter uma história cronológica. Se vocês quiserem que a gente faça um vídeo sobre toda essa cronologia Acho que seria legal, o que acha? Fazer um vídeo sobre essa cronologia que a gente acabou de se bugar aqui, dessa cronologia. Pode ser, cara, porque, tipo, mesmo que a cronologia esteja certa, entre aspas, enquanto o Scott lançar jogo, não vai dar pra fazer uma cronologia certa, tá ligado? Então, tipo. A gente pode fazer uma cronologia até o momento, saca? Mas não Sim. definitiva. Definitiva, tá ligado? Porque é meio que impossível fazer Não, se a agora gente fazer isso, a gente vai virar o Mr. Léo, tá ligado? Teoria definitiva, teoria perfeita, então. teoria infalível, tá ligado? Não, tem que colocar até o momento sempre em todas as teorias. Bom, o que a gente quer chegar com isso tudo? Que duas coisas, a cronologia tá muito bugada, então a gente não sabe se AR vai ter alguma história, e se tiver, vai fazer parte dessa cronologia, vai se passar antes, vai se passar depois de tudo, vai ser a continuação de Help Wanted, e até agora não tem nenhuma história, mas que deve continuar jogando e se estudando esse jogo pra ver se no futuro o Scott vai. Provavelmente o Scott já sabe o que ele vai fazer com esse jogo, só que ele não lançou ainda, só pra fuder mais ainda. Mas o que a gente tem que fazer, ficar esperto com esse jogo. Se ele lançar algum teaser, lançar alguma outra coisa, se ele atualizar esse jogo, a gente tem que ver a fundo isso. Já que o jogo tá na Play Store, é muito fácil de ver se ele atualizar. Se ele atualizar, vai aparecer ali na Play Store uma atualização de FNAF AR disponível, e é só ver, tá ligado? E, bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Comentem qual tipo de vídeo vocês querem. Já tem uma pessoa, até esqueci o nome do... Pô, acho que é Geek alguma coisa. Ele deixou uma ideia da gente fazer um vídeo de Springtrap. E ele só falou, faz um vídeo de Springtrap. Foda-se, só isso, tá ligado? Bom, a gente vê o que a gente pode fazer de Springtrap aí. Então é isso, e até o próximo vídeo.